Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe, que Ele esteja conosco sempre, em todos os momentos de nossa existência. Como todo mês, hoje nós estamos com o quadro Quem Pergunta Quer Saber. Então nós trouxemos aqui algumas perguntas que nos foram feitas e, à medida do possível, nós vamos respondendo, evidentemente, dentro do nosso nível de conhecimento e respeitando também as nossas limitações. Longe estamos de pensar ser possuidor da verdade. Apenas estamos estudando e crescendo juntos. Eu e vocês, tá certo? Então a primeira pergunta é: o fenômeno mediúnico é algo que não conhecemos como ele vai se apresentar. O medo pode inibir a comunicação? Como agir? Meus amados, se você estiver numa noite escura, diante de uma avenida, de uma rua, sem iluminação alguma, e alguém lhe pede para que sozinho atravesse essa rua, evidentemente você vai ser tomado por um pavor, por um medo, principalmente nos tempos em que vivemos, com a violência se apresentando a todo momento. Por que isso? Porque a escuridão tira de você a visão daquela avenida, daquela rua, e você não sabe o que está lá dentro. Pois bem, durante o dia, você vai passar por essa mesma rua sem nenhuma dificuldade, tranquilamente, porque a luz, ela ilumina e proporciona a você uma visão ampla e clara de tudo que está em sua frente, podendo perceber a passagem livre ou algum perigo. A mesma coisa é em relação ao medo, em relação ao fenômeno mediúnico. Para que você possa vencer o medo, vocês têm que estar sob uma luz. E a luz que ilumina o fenômeno mediúnico é o estudo. É necessário estudarmos. O Espiritismo, ele é também uma ciência. E a fenomenologia espírita, ou seja, a comunicação dos espíritos, faz parte da ciência espírita. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele nos alerta sobre isso. Ele diz que o Espiritismo é uma ciência e, como toda ciência, aquele que quer penetrar-lhe em sua prática deve mergulhar num estudo profundo. E não se aprende brincando. É necessário um estudo sério, continuado, profundo da doutrina. A partir do momento que nós começamos a estudar, e olha como a pergunta começa: o fenômeno mediúnico é algo que não conhecemos como ele vai se apresentar. Se você estuda, você vai conhecer como ele vai se apresentar. Você vai saber o conceito de mediunidade. Você vai saber os tipos de mediunidade, as modalidades de mediunidade. Você vai aprender e vai entender o mecanismo do fenômeno mediúnico, como ele ocorre, a dinâmica no corpo físico, a dinâmica em uma reunião mediúnica entre os encarnados e os desencarnados. A partir do momento que você se aprofunda no estudo, você está sendo beneficiado com a luz do conhecimento. E quando a luz do conhecimento se apresenta, o medo se dissipa. Porque o medo, muitas vezes, é do desconhecido. Quando você passa a conhecer, você percebe que não há motivo para ter medo. Pelo contrário, motivo para se alegrar e se dedicar mais ainda a essa faculdade
tão bonita, a esse instrumento de crescimento que é a mediunidade. Então, no final da pergunta, essa companheira diz: como agir? Estudando. Estudando a mediunidade. Frequentando uma casa espírita. Não ter pressa de ir imediatamente para uma reunião mediúnica, mas estudar a doutrina. E as coisas vão se encadeando de uma forma muito natural. Vamos para a pergunta seguinte. O que você tem a dizer sobre atendimento fraterno virtual? Bem, meus irmãos, em tudo na vida, nós temos que ter um plano B. E a tecnologia, ela chega para nos auxiliar. Evidentemente, o ideal do atendimento fraterno é que ele seja presencial. Por quê? Porque a pessoa vai entrar no ambiente da casa espírita. E naquele ambiente existe uma psicosfera propícia para que a pessoa comece a sentir os benefícios desde o momento que ela entra na casa espírita. Onde ela recebe aquelas energias que os espíritos que trabalham na casa, os mentores espirituais, os seus trabalhadores encarnados, saturam aquele ambiente de energias positivas e as pessoas começam a ser beneficiadas. Evidentemente também que o atendimento fraterno presencial propicia maior interação entre o trabalhador do atendimento e a pessoa que está sendo atendida. Os espíritos que trabalham na casa, e uma coisa que fique bem clara, os espíritos trabalhadores daquela casa espírita, eles não estão presos àquela casa espírita, tá certo? Eles não ficam lá o tempo todo, não, eles têm atividades no espaço, no mundo espiritual. Mas, nos horários de atendimento, eles estão lá sim para nos socorrer, para nos inspirar, para ajudar na atividade. É importante também o atendido perceber a dinâmica da casa espírita. Perceber que lá tem vários setores, várias atividades que ele pode se engajar, que ele pode trabalhar, que ele pode servir, que ele pode aprender. Então, a presença é importante no atendimento fraterno. Entretanto, nós estamos numa pandemia e nessa pandemia não podemos ter esse contato direto por enquanto. Nesse caso, o atendimento fraterno virtual irá, sem dúvida alguma, ajudar, porque a pessoa está sendo ouvida. Tem alguém dando atenção a ela, ela está colocando as suas dores, as suas angústias, ela está recebendo orientações com base no Evangelho, com base na doutrina espírita. Se você pode escolher o atendimento fraterno virtual ou o atendimento fraterno presencial, a escolha é o atendimento fraterno presencial. Mas, se o atendimento fraterno presencial se torna, naquele momento, impossível, o que não pode é a pessoa ficar sem atendimento. Isso está acontecendo com a medicina, não é? Estamos tendo agora também o atendimento médico virtual, quando não é possível o atendimento médico presencial. Faz parte do progresso, esses instrumentos surgem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento. Vamos para outra pergunta. Diante do atual momento que estamos passando, como podemos nos manter com pensamentos positivos e se libertar dos pensamentos negativos? Olha, independente de estarmos em pandemia ou não, nós somos visitados constantemente por pensamentos negativos e pensamentos positivos. Sejam esses pensamentos produzidos por nós, porque nós somos espíritos inferiores ainda, ou sejam esses pensamentos sugeridos por espíritos desencarnados, os bons
nos sugerindo para o bem. Aqueles maus nos sugerindo para o mal. Cabe a nós decidir para que lado nós iremos. E aqui a pessoa pergunta, né, o que fazer? Jesus nos ensina: orai e vigiai para não cair em tentação. A oração, ela eleva o nosso padrão vibratório. A oração não é apenas para a gente pedir, para a gente agradecer, para a gente louvar. Normalmente a gente pede mais do que agradece. E pouco nós louvamos. Mas a oração também tem uma consequência imediata, que é a elevação do nosso padrão vibratório. Então, no momento que nós oramos, nós elevamos o padrão vibratório e saímos da faixa das sugestões negativas. Então, a oração é importante. E Jesus nos orienta a orar e vigiar sem cessar. E o que seria o orar sem cessar? Não é ficar balbuciando palavras o tempo inteiro, orando o Pai Nosso o tempo inteiro, o dia todo. Não. O sem cessar do orar é nos mantermos no padrão vibratório que atingimos depois da oração. Então, nós começamos a orar, elevamos o nosso padrão. Terminou a oração, vamos manter aqui. E aí é o que entra o vigiai. O vigiai entra nesse momento para nos sustentar a mantermos no padrão vibratório elevado que a oração nos conduziu. Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar o que falamos, vigiar o que fazemos. Tudo isso faz parte desse bojo. E não podemos esquecer que nós também produzimos pensamentos negativos, não são apenas estímulos ou inspiração de espíritos inferiores, perturbados e perturbadores. Tem uma história muito interessante que eu ouvi uma vez que trata sobre isso, que um jovem monge estava caminhando com o seu mestre e ele dizia: mestre, eu estou angustiado porque pensamentos negativos surgem em minha mente o tempo inteiro. Eu não sei mais o que é que eu faço. Isso está me trazendo angústia porque eu sinto que eu não estou crescendo, que eu sou um ser inferior. E o mestre ouvindo, e eles dois caminhando numa estrada. De repente o mestre viu uma planta e apontou para o seu discípulo e disse: que planta é aquela? E o discípulo disse: é extremamente venenosa, mestre. Se o senhor comer um pedacinho daquela planta, o senhor vai morrer. E aí o mestre disse: a mesma coisa, meu querido, em relação aos pensamentos. Você sabe que a planta é venenosa, mas você só vai morrer se você comer. O pensamento negativo, os pensamentos desequilibrados que surgem em nossas mentes, nós observamos esses pensamentos. Agora, se nós vamos nos alimentar com eles, é nossa decisão. Então, se os pensamentos negativos surgem, olhe para eles e deixe eles passar. Não se alimente desses pensamentos para você não se envenenar com eles. Deu para perceber? Vamos agora para a última pergunta desse mês, desse nosso quadro Quem Pergunta Quer Saber. Em tempos de pandemia, como deve se comportar o médium que não está indo para a mediúnica? E aquele que também está no início da sua mediunidade ostensiva, no desabrochar da mediunidade ostensiva. Bem, meus queridos e minhas queridas, primeiro nós temos que perceber o seguinte: nós não somos médiuns apenas na reunião mediúnica. Normalmente, a reunião mediúnica ela acontece uma vez por semana. Normalmente ela ocorre entre 1h30 a 2 horas, no máximo. Algumas levam 1 hora apenas. Isso quer dizer que durante 7 dias nós nos reunimos para o trabalho ostensivo da mediunidade entre 1 a 2 horas por semana. Só que nós não podemos esquecer que nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós não vestimos a mediunidade apenas para participarmos de uma reunião mediúnica.
Muitas vezes a gente pensa dessa forma, se habitua a pensar assim. Uma vez perguntaram a Chico Xavier quando devemos começar a nos preparar para uma reunião mediúnica. Ele disse quando terminou a mais recente. Ou seja, no momento que eu termino agora uma reunião mediúnica, nesse momento eu começo a me preparar para a próxima reunião mediúnica, daqui a 7 dias, por exemplo. Ou seja, esse preparo, ele deve ser constante. Então, independente de pandemia ou não, independente de estarmos indo à sala mediúnica para uma reunião mediúnica ou não, nós somos médiuns. E sendo médiuns, nós devemos estar alertas, vigilantes, porque a mediunidade, ela é uma faculdade que mobiliza uma energia em nós. E essa energia está sendo mobilizada o tempo inteiro. Se eu estou estudando, eu estou trabalhando com a minha mediunidade. Se eu estou meditando, eu estou trabalhando com a minha mediunidade. Se eu estou orando, eu estou trabalhando com a minha mediunidade. Se eu estou atendendo alguém na prática do bem, se eu estou servindo, de que forma seja, eu estou trabalhando com a mediunidade. E a espiritualidade sabe do momento que nós estamos passando. A espiritualidade sabe que nesse momento não estamos podendo participar de uma reunião mediúnica da forma normal, corriqueira que nós participamos. A espiritualidade sabe disso. Por isso essa pergunta, em tempo de pandemia, como deve se comportar o médium que não está indo para a reunião mediúnica? Ele deve se comportar do mesmo jeito que se comportaria se estivesse indo para a reunião mediúnica. Não há modificação no comportamento para o bem, para o equilíbrio, tendo ou não tendo reunião mediúnica. Porque independente de ter reunião mediúnica ou não ter reunião mediúnica, você é médium. Eu sou médium. Então, continuamos com o estudo, continuamos com a oração, continuamos com a meditação, continuamos no trabalho com o bem, para o próximo. Se não é possível estar presencial, estaremos virtualmente, mas temos que estar ativos trabalhando. Essa pandemia vai passar e nós iremos retornar às nossas práticas mediúnicas que sempre participamos, tá certo? E assim nós encerramos nossa atividade de hoje. Porém, antes, tenho a dizer que os médiuns que estão iniciando na sua prática mediúnica devem se dedicar mais ainda ao estudo e ter paciência, que tudo vai transcorrer de uma forma tranquila se nós não precipitarmos as coisas. Um passo de cada vez. Muitas vezes um passo lento, mas que seja firme. Chegaremos lá, sem dúvida alguma. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até o próximo mês com mais um Quem Pergunta Quer Saber. Muita paz.